O futebol brasileiro corre risco de espanholização? Corre risco de germanização? Como é que nós devemos dividir esse dinheiro? Quanto dinheiro tem para dividir? Qual é a conta que deve ser feita dos direitos de transmissão? Que peso elas têm na economia dos clubes? Para onde a gente está caminhando com a questão do dinheiro? Concluindo uma série de 3 episódios sobre economia do futebol, nós temos hoje um convidado muito especial para conversar com vocês. Vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Idelber Avelar, este é Meio de Campo, Futebol e Sua História. Eu estou aqui com meu parceiro de sempre, Diego Ambrosini, e temos hoje um convidado muito especial, Carlos Zanata, mestre em economia, a maior enciclopédia de futebol que eu conheço. Sócio estatutário do Clube de Regatas Vasco da Gama, Zanata é um grande conhecedor da história de como o dinheiro tem sido dividido, de como o dinheiro é dividido em outras ligas, e a gente o convidou para bater um papo aqui conosco hoje. Diego, dá as boas-vindas aí para o nosso convidado. Alô, alô, Idelber. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. Zanata, seja muito bem-vindo. É um grande prazer estar aqui com você hoje. Acho que você tem muita coisa para contar para a gente. Quem não te conhece até hoje vai ficar conhecendo agora, né? Porque seu cartão de visitas vai ser você mesmo falando, trazendo essa, né? Como o Idelber falou, enciclopédia do futebol, né? Até o Idelber usou no início da abertura a expressão espanholização e germanização, baierização. A gente ouve falar muito, né, nessas palavrinhas, quando a gente pensa em paridade das ligas, ou desigualdade dentro das ligas, os exemplos europeus, e meio que um risco, né, do Brasileirão se tornar mais desequilibrado do que ele já é, porque o Brasileirão é uma das ligas, né, um dos campeonatos mais desequilibrados do mundo. Então a gente vai ter tempo de falar de tudo isso hoje. Na semana passada, nos últimos, né, a gente começou, há 2 semanas a gente falou bastante sobre a Premier League. Na semana passada com o Sarubo a gente falou sobre o lado da televisão. E hoje aqui com você acho que a gente vai querer explorar bastante o lado dos clubes, das ligas, né, como é que essa divisão funciona no Brasil e nos outros países europeus que não é a Inglaterra, né? Claro que você pode também trazer o exemplo da Premier League sempre se achar importante, mas vamos focar Espanha, Itália, Portugal, que é um país não tão relevante economicamente, mas que é próximo da gente, da nossa experiência, né? Alemanha, cada um tem a sua história, seu momento, né? E essa ideia de espanholização, né? Por exemplo, vamos começar com a Espanha, por exemplo, né? Essa ideia de que a liga vai ficar dominada por 2 clubes. E como é que foi historicamente isso aconteceu na Espanha? Nem sempre ah, o gap era tão gigantesco, né? Teve um momento específico em que os clubes começaram a negociar individualmente e aí o abismo cresceu, mas também recentemente isso vem mudando, né? Tem uma mudança legislativa recente que exigiu que a Liga a La Liga começasse a dividir mais, um pouco menos desequilibradamente esse butil aí. Então, faz um apanhado geral para a gente, né? As diferentes ligas europeias, como é que foi o crescimento dessa desigualdade dentro delas e como é que a gente está atualmente. Boa tarde, Zanata, tudo bem? Seja bem-vindo. Já comecei com uma pedrada, né? Não, estamos aqui para isso. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver em casa nos vendo agora. Primeiro, agradecer o convite aí do Diego e do Idelber para participar da conversa. Eu sou um aficionado tanto pelas coisas que acontecem dentro do campo quanto fora. E aí, a parte dentro tem muita gente que discute, né? Mas fora a gente às vezes tem até dificuldade de encontrar as melhores informações, né? É um mundo um tanto quanto complicado para a gente discutir e encontrar gente que consegue destrinchar os números da forma que a gente consiga entender o imbróglio, né? Vou começar falando um pouquinho da Espanha, mas primeiro dar uma geral de que os modelos não são muito diferentes, eles vão ter suas peculiaridades nos países europeus, mas eles não são muito diferentes.
Pegando um gancho no episódio que vocês mesmos fizeram da Premier League, eu assisti recentemente, a ideia, tanto na Espanha, na Alemanha, Itália, Portugal, é a mesma. O futebol começa a ser transmitido ali nos anos 50 para os anos 60, sempre através de alguma TV estatal, sempre com muita dificuldade de conseguir transmitir algum jogo. Quando se transmite um jogo por rodada, com conflitos, às vezes, com horários que não podem ser transmitidos. Então, se a gente pega o histórico de 60 até 80, é um histórico bastante pobre, o histórico de transmissão de futebol na Europa. O dinheiro que isso movimentava era bastante baixo, porque as TVs estatais eram bastante constritas pelo orçamento que elas tinham, que era definido basicamente orçamento público aí, né? Então, elas tinham uma limitação ali de orçamento para ofertar aos clubes. E, de fato, havia uma ideia de que haveria um conflito de interesses do torcedor se eu tivesse a transmissão na TV. Então, durante muito tempo, valeu aquela máxima, que depois a gente vai descobrir que não é tão verdadeira assim, de que se a TV passa o jogo, o torcedor é acomodado, ele não vai ao estádio, então não podemos ter isso acontecendo. Esse discurso que vocês falaram no episódio sobre a Inglaterra, a gente vê quando estuda a Espanha, a gente vê quando estuda a Alemanha, Itália, etc. Tá? Especificamente na Espanha, tem um movimento em 83 para 84, que a TVE está com certas dificuldades financeiras. A Espanha estava passando por dificuldades financeiras como país, desde o fim da ditadura franquista. Eles tiveram ali um período do final dos anos 70 e início dos anos 80, em que o país tinha muitas dificuldades financeiras, tanto que foi fazer reformas fiscais ali no final dos anos 80 e início dos anos 90. E a TVE recuou em relação a valores ao que vinha pagando aos clubes, né? Na verdade, até aquele momento, quem intermediava a negociação era a Federação Espanhola, né? E os novos valores para 83 e 84 eram baixos. A Espanha já vinha num processo de enfraquecimento do seu futebol frente aos rivais, né? A década de 70 já de queda de desempenho dos times espanhóis, e nos anos 80 isso ia continuar. Então, os clubes meio que dão um basta nisso e formam uma liga. Então, a Liga Espanhola, que começa como uma liga profissional, ela surge em 84, uma das ligas mais antigas do mundo, né? A gente vai ver em outros países aí, anos 90, como é o caso da Premier League, até início dos anos 2000, mas na Espanha, já em 84, se forma esse bloco para negociar especificamente as duas primeiras divisões. A bola do resto continua com a Federação Espanhola, né? E daí para frente a gente vai tendo um processo em que, como acontece na Inglaterra, como acontece no resto do mundo, o surgimento das TVs a cabo, o surgimento das TVs por satélite, ali na virada dos anos 80 para o início dos anos 90, começam a forçar a abertura do futebol espanhol para outros meios. Então os times começam a olhar e ver assim, olha, só negociar com a TVE não faz sentido mais. A TVE não tem capacidade de pagar o que o futebol espanhol precisa para ser competitivo. A gente está numa década em que a Itália está dominando o futebol, né, em que a Inglaterra, até a punição de 85, também estava forte no âmbito europeu, e a Espanha ficando para trás. E a gente precisa começar a atrair os grandes craques que os italianos, por exemplo, atraíam com facilidade nos anos 80. Então, a partir do início dos anos 90, começam os primeiros acordos com TVs fechadas na Espanha. Qual é o grande problema que vem aí no processo? Ele vem num bojo, dentro da Espanha, de uma visão bastante liberalizante da economia, que naquele momento a Espanha tinha, até para acertar suas contas e para se introduzir no novo projeto de globalização ali que a gente estava observando no mundo. Uma série de atos que acontecem na Espanha, por exemplo, a conversão dos clubes de associações para empresas em 92, né, que são as SADs espanholas. E aí, no bojo dessa iniciativa de precisamos nos abrir para o mercado e os clubes serem expostos às condições de mercado, vem essa questão de negociação com na época eram duas TVs, eu vou confirmar aqui, era a Antena 3 e o Canal Plus, né? Então, eles entram na jogada, tá? E só que a lei espanhola trata como um direito individual do clube negociar. Isso ela faz isso desde o início. Isso vai ser reforçado, inclusive, por uma lei em 99, tá?
Então, desde o início, os clubes vão atrás para fechar acordos. A Espanha tem algumas características bastante interessantes, como, por exemplo, canais regionais. Então, embora esses canais não tenham capacidade de fazer, por exemplo, um canal catalão bancar o que o Barcelona precisa, através de uma empresa privada grande que entra comprando o direito do Barcelona e ela repassa uma parte. Passa ali aquele jogo mais desinteressante do Barcelona, numa segunda noite, numa sexta noite. Então, esses arranjos vão acontecendo entre esses novos players que estão entrando e as TVs estatais, principalmente essas TVs regionais, começam a difundir o futebol espanhol. Toda aquela lógica de que vai passar um jogo só por semana, ela morre, passa a se ter vários jogos por semana, então você começa a desenvolver um produto que, inclusive, é vendável para fora, que é o que a Espanha vai começar a fazer em meados da década de 90. E dentro desse processo, acontece também um fenômeno até engraçado, né? Essa lei, por exemplo, tem uma lei em 99 que estabelece o direito individual de negociação dos clubes, mas ela faz uma salvaguarda falando que, para que não fique tudo 100% na conta da TV fechada e, portanto, custoso para o telespectador médio espanhol, ela fala, não, um jogo por rodada tem que passar na TV aberta, mas não define critérios para isso. Então, as TVs fechadas acabam repassando aquelas bombas de sexta-feira à noite, de Osasuna contra uma outra equipe pequena, que não tem interesse comercial, a princípio, para essas empresas privadas. E esse processo, desde o final dos anos 90, início dos anos 2000, ele começa, como a negociação individual, ele começa a abrir a boca de Barcelona e Real Madrid em relação ao resto da liga. Você tem algumas resistências pontuais muito por mecenato, né, tanto do Deportivo La Coruña nos anos 90, do Valência ali no final dos anos 90 para o início dos anos 2000, mas a boca começa a abrir, Barcelona e Real Madrid começam a abocanhar uma fatia maior do total de recursos, tá? E a gente vai chegar, vou adiantar um pouco, que a gente vai ter muita coisa para falar ainda, até de outros países, a gente adianta até 2015. 2015 vem uma nova lei na Espanha, e aí sim, essa lei estabelece a obrigatoriedade de negociação coletiva dos recursos. Antes dessa lei acontecer, a proporção em que Barcelona e Real Madrid recebiam em relação à cota da pior cota paga para um time na primeira divisão espanhola, ela já estava chegando a uma ordem de 9, 8,5, 9, dependendo da conta que você fizesse. E logo, imediatamente após esse estabelecimento dessa nova regra, né, de distribuição, começa a haver uma convergência, né, para valores menores. A gente chegou a um mínimo ali de 3,6, 3,7 alguns anos atrás, que é até o que a gente vê de vez em quando na imprensa, quando tem discussão no Brasil, sempre o pessoal usa esse número como referência. O último dado que eu tenho, que é de 24, 25 fechado, ele está em torno de 4,05, tá? O Real Madrid ganhou a maior cota, em torno de 158 milhões de euros, e a menor cota que foi paga para o Leganés, em torno de 39 milhões de euros, então a diferença é de 4 para 1 praticamente, a conta de padeiro seria 4 para 1, tá? Então, na diferença de TV, a gente vê na Espanha muito isso, um Real Madrid-Barcelona num patamar, o Atlético de Madrid num segundo degrau, ali em torno de uns 40 milhões abaixo de Real, então Real e Barça ali sempre entre 140, 150, 160 milhões por ano de euros, Atlético de Madrid uns 40 milhões abaixo disso, 50 milhões, e já o quarto colocado, que às vezes é Atlético de Bilbao, às vezes Real Sociedade, às vezes Valência, já receberam metade praticamente, já fica 2 para 1 a proporção entre o que Real e Barça recebem e o que essas equipes recebem, né? Zanata, então, só para fazer um resumo, para ver se eu entendi bem a tendência histórica, né? Quer dizer, até o começo dos anos 90, ainda praticamente não tinha muito valor econômico ainda o futebol, né? Vai crescendo ao longo da década e é de 2000 para cá que, com a mudança legal, em 99, permite, seria a lei do mandante dos espanhóis, né? Vamos colocar nesses termos. E aí permite que os clubes vendam individualmente e com isso vai aumentando a distância, né? E aí, a partir de meados dos anos 2010, vem essa mudança que diminui essa distância, mas também não é a níveis de Premier League, né? Ainda em torno de 4 vezes, mais ou menos. E Exatamente. Esse movimento aconteceu nos outros países também, né? Se você puder agora já falando um pouquinho de Itália. Acho que a Alemanha é um caso muito específico, diferente, né? Mas Itália e Portugal são parecidos nesse sentido, assim, né?
os times grandes dispararam e teve um certo refluxo, mas ainda não a nível de Premier League, né? Sempre lembrando para o nosso ouvinte espectador que na Premier League essa proporção do que ganha mais para o que ganha menos é 1,6, que é a liga, digamos, entre as grandes do mundo, é a liga mais igualitária, não é isso, Zanata? Exatamente, exatamente isso. E só terminando aí para a gente fechar a Espanha, a analogia que você trouxe é perfeita da lei do mandante, mas quando a gente chegar em Brasil, a gente vai falar, tem umas nuancezinhas diferentes, né? Mas é isso mesmo, tá? É uma boa analogia. Indo para a Itália, mesma lógica, a RAI passando jogos a partir da década de 50, começando até o final dos anos 70, pouquíssimos jogos na TV. Se discute muito a questão de bloqueio local, de novo com a lógica de não atrapalhar a ida ao estádio, né, ou desincentivar o indivíduo a ir ao estádio. Só que na Itália é ainda mais radical, é um bloqueio de província, né? Então não é só, por exemplo, o cara que está em Milão, é o cara que está em toda a Lombardia, não vai ter acesso ao jogo do Inter de Milão ou do Milan. E aí nos anos 80 começa uma pressão muito grande dentro da Itália dos clubes para aproveitar esse boom de vinda de jogadores para a Itália. A Itália ela tem uma característica muito peculiar, né? Porque embora seja um país latino, na Europa, ela não segue a lógica dos outros países latinos. Espanha e Portugal seguiam a mesma lógica da gente, clubes associativos, desde o início, né? A Itália muito cedo mudou de clubes associativos para clubes empresa, já ali no início do século XX. Então, os clubes sempre tiveram dono na Itália, pelo menos desde que a gente pode entender o futebol como algo minimamente profissional, né? E aí os donos com engenheirados italianos comprando clubes, botando dinheiro nos clubes, atraindo bons jogadores, começa aquela pressão, por que a gente não pode ganhar mais dinheiro de TV com isso, né? E aí olham muito para o modelo das ligas americanas, tem até um artigo interessante que fala disso, fala assim, como é que os caras lá estão ganhando tanto, faturando tanto com um esporte que quase ninguém vê, e a gente aqui com o maior campeonato do mundo, a Premier League dos anos 80, né, que era o Calcio, não faturamos nada, né, com a RAI, né? E aí começa esse movimento que também vai acontecer igual na Espanha, na virada da década de 80 para a década de 90, entrar empresas privadas, novas companhias de satélite. O próprio Rupert Murdoch, que vocês falam lá no episódio da Premier League, ele logo, obviamente, tem um interesse, porque a Itália está no topo do mundo ali no início dos anos 90, então ele também, a Sky entra através da Sky Itália, né? Então uma série de empresas começam a entrar no jogo. A Itália ela tem uma característica que, como era não chega a ser tão organizada quanto a Inglaterra, no sentido de ser uma liga organizada pelos próprios clubes e tal, mas já existia uma liga na Itália desde a década de 40, né? Então, essa liga já era responsável por fazer essas negociações, não era a Federação Italiana. Mas era aquela coisa muito amadora, ela realmente começa a profissionalizar dos anos 90 para cá. Não é um caminho fácil, porque o futebol italiano ele é mais suscetível a crises do que em outras localidades. O próprio modelo de clubes-empresa ele leva a qualquer oscilação de arrecadação dos clubes à falência, né? Diferente da gente que vai empurrando dívida. Lá os clubes falem, então a gente tem no final dos anos 90, início dos anos 2000, um estouro de bolha no futebol italiano, com Fiorentina falindo, Napoli falindo, uma série de clubes pequenos também falindo, aí tendo que ser refundados na Série C. E a própria distribuição de recursos, por mais que ela fosse organizada pela Liga, ela sempre foi tensa, né? Porque você sempre teve figuras... o italiano tem essa coisa, né, da figura carismática, né? Os líderes carismáticos são os presidentes carismáticos nos clubes que não tinham muitas papas na língua. A discussão ela pega tanto fogo que em 2010 tem uma ruptura. A Liga Italiana ela organizava, que nem na Espanha, primeira e segunda divisão, inclusive no que tange a distribuição de recursos. Em 2010 tem uma ruptura, primeira divisão, a Série A forma sua própria liga de clubes e a Série B sua própria liga, elas negociam separadas. É o único país que eu conheço que tem esse modelo, que não incorpora a Série B, dos que eu estudei pelo menos, né? E a Itália hoje ela tem um panorama um pouco mais equilibrado de distribuição do que a Espanha. A gente está numa razão hoje
pegando os dados aí de 24, 25, de mais ou menos 3,1 a 3,2, dentre a maior cota, que é da Juventus, e a menor cota, que é atualmente do Monza, foi na temporada 24, 25 do Monza. Né? Então, também 3,1, 3,2 de vantagem, de diferença, né, de razão entre o maior e a menor cota. Né? Uma coisa importante, tanto na Espanha quanto na Itália, um parênteses que eu queria fazer, porque isso talvez sirva para a gente discutir Brasil depois, eles sempre têm algum modelo de distribuição do dinheiro que segue aquela lógica de um percentual igualitário, às vezes 40, 45, às vezes 50 em alguns desses países, um percentual por desempenho na liga, um percentual por audiência. Esses variam entre 25% e 30% para compor ali os três somados, os 100%. Mas tanto na Espanha quanto na Itália não se paga somente pela classificação do ano anterior, como se faz no Brasil, por exemplo. Então, eles olham para um histórico de resultados dos últimos 5 anos na Espanha, e na Itália ainda tem um pequeno, um ponderado entre último ano, últimos 5 anos, e todos os resultados desde a formação da Liga de 46 para cá. Então, é uma fórmula meio doida lá, mas que não ignora o fato de que existem oscilações, né? Então, para eles tentarem dar um pouco de mais estabilidade no que os clubes e previsibilidade no que os clubes vão receber, não olham só para o que está para vir aí outro do ano detalhe anterior. também, né? É que na parte de audiência, eles incorporam também a média de público, né, no estádio. Então, isso tem um peso também para definir a parte da audiência, né? Eu achei interessante também esse detalhe também. São maneiras de certa forma, também, os clubes considerados grandes, aqueles que têm mais torcida, que vai para o estádio, ou aquele que tem mais resultado ao longo de um tempo, né? Vai acabar tendo um peso maior, né, nessa divisão. Mas, quando você precisa fazer decisões políticas, né, discussões políticas, às vezes essas barganhas são importantes, né? Funciona quando os clubes maiores têm maior peso também para decidir, né? Agora, para falar aqui de um exemplo, antes de a gente passar para o Brasil, a Alemanha é um caso curioso, porque o que mais chama atenção do ponto de vista de um brasileiro, olhando o futebol alemão, é que a taxa de ocupação dos estádios é altíssima, né? A Bundesliga continua liderando a Europa em termos de público presente nos estádios e em taxa de ocupação. A taxa de ocupação chega a 98%, é uma coisa. Você não consegue encontrar um ingresso para assistir um jogo de futebol da Bundesliga indo à Alemanha. Você precisa conseguir algum amigo que tenha, que tope compartilhar o ingresso com você, que tenha alguém que não vai, que você possa usar o ingresso. E é um campeonato que todo mundo sabe quem vai ganhar. Em geral, todo mundo sabe quem vai ganhar. Enfim, o Bayern vai ganhar, digamos, 8 de cada 9 campeonatos, 9 de cada 10. O caso alemão tem uma especificidade curiosa, que o Zanata pode explicar para a gente melhor, que é: os clubes alemães são entidades de direito privado, mas eles estão submetidos a uma regra chamada de 50% mais um, que determina que 50% mais uma das ações devem pertencer aos torcedores. E eles devem pertencer aos sócios, digamos. E eles devem manter esse mínimo de controle acionário nas mãos dos sócios, apesar de que é possível que uma empresa privada compre uma determinada porcentagem das ações dos clubes. Isso tem exceções, que são os clubes que são vinculados a empresas específicas enraizadas em cidades, é o caso do Bayer Leverkusen, por exemplo. Mas a divisão do dinheiro da televisão também seria interessante de olhar, porque, no caso brasileiro, que a gente já está chegando nele, inicialmente se pensou em perigo de espanholização, com Flamengo e Corinthians dominando o grosso dos recursos. Nos últimos tempos, você encontra a conversa de germanização ou bayernização, com o Flamengo controlando uma parcela desproporcional dos recursos. Vamos falar um pouquinho da Alemanha antes de passar para o Brasil, Zanata? Com certeza. Teu gancho foi perfeito. A Alemanha tem essa peculiaridade que você não vê em nenhum outro lugar, do 50 mais 1,
que é originária de uma sinergia entre clubes que eram clubes de empregados de fábricas, enfim, de empresas, e as próprias empresas que investiam nesses clubes. Então, essa sinergia funciona muito bem na Alemanha, não tem muito uma disputa de poder que a gente poderia pensar que aconteceria naturalmente ali entre os empresários e os sócios, que eram originalmente aqueles funcionários ali. A diferença hoje na Alemanha é menor do que da Itália e Espanha, 2,66 do Bayern de Munique para a menor cota da primeira divisão. Então, essa já é uma demonstração de um país mais preocupado em distribuir melhor os recursos entre seus participantes. E o que chama mais atenção na Alemanha, para a gente poder fechar, e eu queria falar também um pouquinho de Portugal antes da gente vir para o Brasil, porque Portugal eu acho que é um caso a não se seguir, então é bom a gente ressaltar. Mas só para concluir, a Alemanha, eles têm na distribuição do que eles chamam de performance, que seriam os resultados dos últimos campeonatos, essas coisas todas. Nesse percentual, eles olham para um índice que eu não achei em nenhum outro lugar, que é investimento na base. Quanto cada clube investe na base e percentagem de jogadores sub-23 que estão jogando, minutagem deles ao longo do campeonato. Então, os clubes que mais usam base recebem um pouquinho mais na hora da distribuição desses 30% de desempenho. É mais uma variável entre posição final de campeonato e essas outras variáveis que medem performance, né? Então, eu achei bem interessante isso. Talvez seja por aí uma das explicações para a Alemanha ser um lugar que ainda revela muito jogador frente por exemplo, a Itália, que tem tido dificuldade de renovar as safras, né? E aí, passando para Portugal, Portugal é um caso muito sui generis e que a gente correu um pouco de risco de acontecer aqui, naquele vácuo entre o fim, a gente vai falar do fim do Clube dos 13, lei do mandante, até a gente chegar no modelo atual das ligas. Portugal, a distribuição de recursos é individual, sempre foi, e só mudou agora em 2023, sendo que vai entrar em vigor em 2028, a lei é de 2023, tá? E isso, obviamente, foi uma pressão muito forte, porque é um país com muita concentração de torcida e, portanto, de poder na mão de 3 clubes, que detém 80% aí da torcida no país, 40% Benfica, mais ou menos 20-20 Porto e Sport. E aí, com essa negociação individual e com a entrada forte de dinheiro de TV a cabo, de satélite, a partir do final dos anos 90, início do ano 2000, a gente chegou a uma variável de 11 a 13 vezes o Benfica ganhando, dependendo do ano, em relação à menor cota da primeira divisão, né? Sendo que no levantamento que eu fiz mais recente, o dado de uns 2 anos atrás, pode ter um outro desatualizado aí, só tem 3 ligas entre as 30 maiores da Europa que têm negociação individual. Chipre, Grécia e Portugal. Agora Portugal vai sair da lista, a lei é de 23, inclusive eles estão agora, essa semana, ele vai ter a primeira grande reunião para discutir o modelo que deve vigorar a partir de 28 de distribuição coletiva. Então vamos ver o que vai vir aí de Portugal. Vai ter uma convergência faseada, provavelmente, então deve continuar tendo ainda algo acima de 4 ou 5, talvez, para o Benfica Sport em Porto, mas a ideia deles é, de alguma forma, trazer. Essas ligas médias da Europa, elas sempre vivem aquele velho dilema que é: pago mais para os times maiores tentarem ser competitivos a nível europeu em prol de sacrificar a competitividade do campeonato, ou tem um campeonato mais competitivo, porém mais fraco de forma global em relação à captação de jogadores, etc. Então, esse é um dilema que a gente vê a Holanda, a Bélgica, a Turquia, Portugal passando, e não tem solução fácil, como boa parte dessas questões ligadas a finanças, né? Esse é um dado interessante que você menciona agora, que nos dá o gancho perfeito para entrar no Brasil. Porque um dos argumentos, eu já vi amigos flamenguistas principalmente, mas também corintianos e palmeirenses, dizendo o seguinte: não, é importante concentrar os recursos no nosso clube para que o nosso clube possa ser competitivo e representar o Brasil no Mundial Interclubes. O problema aí é que, bom, em primeiro lugar, o Mundial de Clubes, para os clubes europeus, vocês dois sabem disso muito bem, não é uma competição muito importante. Ontem mesmo, eu estava vendo o jogo do Chelsea e o narrador listando as grandes conquistas do Chelsea.
na última década. Ganhou a Premier League no ano tal, ganhou a Premier League no ano tal, ganhou a FA Cup no ano tal, ganhou a Champions League em 2021, ganhou a Copa da Liga tal, ganhou o Charity Shield, que é a Recopa inglesa. Ele listou todas as conquistas do Chelsea e não listou o Mundial de Clubes, né? Então, eu tenho sido, ao longo dos anos, isso independentemente do meu clube, tá? Eu disse isso quando o Galo estava jogando o Campeonato Mundial de Clubes e disse isso quando o Galo não estava jogando o Mundial de Clubes. Não se trata disso. Eu sempre argumentei que nós, brasileiros, devemos desenfatizar um pouco essa obsessão com o Campeonato Mundial de Clubes. O mais importante para nós é ter uma liga forte, uma liga competitiva, uma liga que leve gente aos estádios, uma liga que nos envolva como torcedores, uma liga em que haja arbitragens decentes, gramados decentes e um calendário decente. Vamos resolver isso. E aí, lá na frente, quem sabe a gente possa ser competitivo em nível de Mundial Interclubes, como era antes. Mas não é um torneio muito importante para o europeu. Quando a gente diz que os europeus não estão levando muito a sério, é verdade. Óbvio que se o sujeito participa de uma competição, ele quer ganhar. Mas dizer que o Campeonato Mundial Interclubes tem para os europeus a importância que tem a Champions League é delirante, não tem. Então, conta para nós um pouquinho como anda a situação da divisão do dinheiro no Brasil, como anda a organização dessas duas ligas, que, na verdade, é até meio enganoso a gente chamar de ligas, né? Elas não são ligas, elas são blocos comerciais. A liga, a gente ainda não tem, certo? Como o Brasil se compara com outras ligas em termos da divisão do dinheiro, e, muito importante, a diferença entre o tamanho das torcidas, tal como medido em pesquisas, e o tamanho da audiência, que não são sinônimos. O exemplo que eu gosto de dar aqui é de Flamengo e Corinthians, que, de acordo com as pesquisas, o Flamengo tem por aí 22% da torcida brasileira, 22% da torcida, viu, gente? Não é 22% do país. A maior torcida brasileira continua sendo a torcida dos que não têm time, que anda por volta de 26%, por aí. Em todo caso, o Flamengo tem 22% da torcida, o Corinthians tem 18% da torcida, mais ou menos, o que daria, então, 40% da torcida brasileira alinhada com esses dois clubes. Se nós tomamos clubes como, por exemplo, o Galo e o Grêmio, ou o Cruzeiro e o Inter, dá na mesma, você vai ver que a torcida do Flamengo ela é o equivalente a o dobro da soma de Galo e Grêmio. Galo e Grêmio andam por aí por volta de 4% cada um, 4,5%, 5% no máximo. Então, 5 mais 5, 10. 10 vezes 2, 20. O fato de a torcida do Flamengo ser o equivalente ao dobro da soma de Galo e Grêmio, ou de Cruzeiro e Inter, não significa que um jogo do Flamengo necessariamente vá dar de audiência o dobro da soma de um jogo entre Galo e Grêmio ou entre Cruzeiro e Inter. Por um motivo muito simples. Na fatoração de audiência de televisão, entram 1000 outras coisas. A localização do time na tabela, qual é a emissora que está transmitindo o jogo, etc. Tudo isso é para dizer ao nosso querido ouvinte, telespectador, independente de qual seja o seu clube, que o cálculo deve ser feito com a premissa de que a riqueza é uma construção coletiva do campeonato. Flamengo e Corinthians têm 40% da torcida brasileira, mas se Flamengo e Corinthians jogarem entre si todo fim de semana, o ano inteiro, não vai dar 40% da torcida acompanhando aquilo. É evidente que depende do contexto geral do campeonato, né? Onde estão os times na tabela, etc. e tal.
Então, tudo isso é para te levantar a bola para você nos contar um pouquinho sobre a desigualdade na distribuição de recursos, a polêmica de bastidores, Libra, Liga Forte, etc. Conta para a gente como é que está, em que pé anda essa situação. Ótimo, legal. Não, Zanata, deixa eu pegar a carona rapidinho na pergunta do Idelber e pedir para você colocar também um histórico disso, né? Porque essa desigualdade não foi sempre tão gritante quanto a que é agora, e essa justificativa que o Idelber insistiu tanto, que essa uma justificativa meio impressionista, de esse time tem mais torcida, então tem que ganhar mais e pronto, né? Isso aí também é uma coisa meio recente, né? Não era assim antes, na época do Clube dos 13, né? Então, você falou da Espanha, que a Espanha teve liga em 84, foi uma das primeiras do mundo. Poderíamos ter tido em 87, né? Como é que foi essa oportunidade perdida aí? Poderíamos ter tido, não, tivemos, mas ela durou um ano só para fins de organização exato. de campeonato. Depois ela continuou como uma organização para direitos de TV, né? Vou fazer esse histórico, sim. Só quero rapidinho fazer um gancho da fala do Idelber, que a CBF tem feito essas reuniões atuais no sentido de e eu vou aprofundar um pouquinho sobre o que tem sido discutido, de aproximação dos dois grandes blocos para a criação de uma liga única. E um dos dados que a CBF apresentou recentemente para os clubes numa reunião foi que são 140 milhões de pessoas no Brasil que torcem para algum time. Se nós somos 210, significa que a cada 3 brasileiros, um não se importa com futebol. Né? Esse é um dado que a gente precisa ter em mente aí. Né? Então, a maior torcida, como o Delber bem colocou, é de quem não se importa com futebol, pelo menos a nível de clubes. Né? E desses 140 milhões, dados de novo de pesquisas que a CBF encomendou, 40 milhões ela classifica como torcedores fanáticos. Fanáticos, aqueles que consomem semanalmente produtos do clube, assinam pay-per-view, enfim, tem uma ligação em que o clube está no dia a dia da pessoa, né? Não assistem ocasionalmente jogos ou vão ocasionalmente a estádio, coisa do tipo. Né? Então, esses são dados só para a gente ter na cabeça. Mas voltando um pouco no tempo, a gente teve em 87, como o Diego colocou, a criação do Clube dos 13 na esteira de uma situação econômica em que a CBF não podia organizar o campeonato, não tinha recursos financeiros para tal, o Brasil passava por hiperinflação e toda uma série de questões econômicas difíceis ali da década perdida, que a gente chama de década perdida. E aí os clubes, 13 clubes se reuniram, né, fundaram então o Clube dos 13, que a gente conhece como o G12 tradicional do futebol brasileiro, mais o Bahia, convidaram mais 3 equipes e montaram um campeonato para jogar em 87. O sucesso dessa empreitada é um negócio que, toda vez que eu leio a respeito, eu fico impressionado como a gente estava à frente, na vanguarda em relação a, por exemplo, o que estava acontecendo na Europa. Né? Porque em 87 a gente conseguiu reunir 16 clubes, acordar na distribuição de recursos, conseguir captar empresas do peso, de, por exemplo, a maior companhia aérea do país pagar passagem aérea para todos os jogos, né? A Coca-Cola patrocinar 10 das 16 equipes do campeonato, e um grande acordo com a Rede Globo. Então, naquele momento em que a Europa ainda estava dependente das TVs estatais, ali, daquele único canal estatal que tinha em cada país europeu, a gente, em 87, já tinha um grande acordo que foi feito com a Rede Globo para a transmissão de 34 dos 58 jogos da Copa União, que é um negócio... Lá na Europa estavam passando um jogo por semana, que a gente passou já 3 jogos por semana em 87, e em torno aí de 60% do total de jogos que teve no campeonato foi transmitido pela TV. Então, esse é um negócio absolutamente de vanguarda naquele momento, né? A discussão inicial de distribuição, aí já entrando no que a gente veio falar aqui de finanças, era de 2-1 em relação a quem era associado e quem não era associado do Clube dos 13. Então, os 13 equipes dividiam igualmente, uma cota 2 vezes e uma cota uma vez para os outros 3 convidados que vieram, que foi Goiás, Curitiba e Santa Cruz, e depois isso foi sendo expandido para outras equipes que foram aderindo ao bloco ao longo dos anos 90. Durante o campeonato houve toda aquela questão que a gente não vai entrar aqui da polêmica da CBF reassumir o campeonato e tudo mais. Em 88, a CBF já assumiu de vez a administração de novo do campeonato, mas o Clube dos 13 falou,
o dinheiro é com a gente, né? O dinheiro das cotas de TV é com a gente, e manteve essa estrutura até 2011. Tá? Então, é um case bastante interessante para se estudar. A gente, obviamente, com o tempo que tem aqui, vai resumir, vai fazer o resumo do resumo, mas dá para falar umas 3, 4 horas só de Clube dos 13. É uma doideira o que aconteceu dali para frente. A gente teve momentos em que a gente abriu para várias empresas transmitirem nos anos 90, depois voltou para o monopólio da Globo. A gente seguiu até 2000 com essa lógica de distribuição, então de 87 a 2000, 2-1 a proporção entre clubes membros e clubes associados, que chamavam de associados. E aí, em 2001, houve uma reunião no Rio com os 5 maiores torcidas do país, Flamengo, Vasco, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, em que eles definiram um novo acordo em que aí se criariam degraus dentro do Clube dos 13. Que olhando naquele sentido, naquele momento, o argumento era o mesmo que às vezes se faz hoje: olha, eu tenho mais audiência porque eu tenho mais torcida, etc. Mas foi ali, digamos, a semente da discórdia plantada que depois iria causar a implosão do grupo uma década depois. Criaram-se 5 faixas de distribuição, com uma primeira faixa com esses 5 clubes ganhando igual, uma segunda faixa com o Santos sozinho, uma terceira faixa com os 2 de Minas, os 2 do Rio Grande do Sul e Fluminense e Botafogo, uma quarta faixa com o Bahia e os novos membros que já tinham sido aceitos no clube já não eram membros associados mais, aí totalizava 20 equipes nesses 5 blocos, e o resto era pago a quem não era associado e estava na primeira divisão, recebia uma cota que normalmente era 50% a 45% dessa última cota. Só para a gente ter uma noção, se você pega, por exemplo, em 2011, que foi o último ano que a gente teve essa lógica de distribuição que foi estabelecida em 2000, a gente teve o Flamengo, esse bloco de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Vasco, São Paulo, recebendo 21 milhões de reais na época. Fluminense, Botafogo, Inter, Grêmio, que já era o terceiro nível, 15 milhões. Bahia, Curitiba, Goiás, 13. E os demais caía para 5,8, que era a turma que não era associada do Clube dos 13. Tá? Isso dá, em termos de percentual de razão, o primeiro bloco ganhando 3,59 a mais do que os não filiados, mas ganhando apenas 1,62 a mais do que a menor cota do Clube dos 13, que era a cota de Bahia, Curitiba, Goiás. Então, era uma diferença de 1,62 que a gente tinha nesse momento, né? Dentro do clube, 3,5 fora do clube. Chega em 2011, a gente tem um processo que começa ali em 2000, talvez o Sarup tenha falado semana passada com mais detalhes sobre isso, em que o CAD começa a questionar a relação que o Clube dos 13 tem com a Globo, de exclusividade, de favorecimento, né, nos novos contratos. O Clube dos 13 recebia a proposta e abria para a Globo poder cobrir, às vezes até com uma pequena diferença menor, que era considerada que ia ser coberta porque tem mais patrocínio, uma vez que está na TV com maior audiência, né? E a gente... então, tem esse movimento do CAD, o CAD leva quase 8 anos investigando, e no final ele chega à conclusão de que precisa ter uma licitação com contratos fechados, tá? E aí, quando tem essa ameaça de licitação com contratos fechados, que acontece a implosão do Clube dos 13, porque aí a Globo não sabe se vai conseguir ganhar das propostas que virão fechadas, e ela procura, então, os clubes para negociar individualmente. O Corinthians é o primeiro a aderir com o André Sanches, depois o Flamengo com a Patrícia, a presidente, né, a ex-nadadora, e aí o Clube dos 13 implode em 2011. Em 2011, a gente tinha 3,5 a maior cota para quem era fora do grupo e 1,6 para quem estava dentro do Clube dos 13. E aí, quando a gente tem o primeiro contrato já negociado individualmente com clubes, que é o triênio de 2012 e 2014, a gente já salta para 6,11 a razão. Tá? Então, aí a gente vê que só a implosão do Clube dos 13 já cria um novo patamar, que agora é exclusivo de Corinthians e Flamengo, junto à Rede Globo, né? Nas negociações. Explica para o ouvinte, para o espectador que talvez não saiba o que é a lei do mandante e como funcionava a coisa antes da lei do mandante. Né? Porque às vezes a gente acha que sabe e não sabe. Então vamos lá, conta aí. Ótimo, e o momento é perfeito para isso.
começa essa negociação individual, no início é uma maravilha, porque é a Globo que continua fazendo o contrato com todo mundo. Se a Globo faz com todo mundo, obviamente ela tem a anuência tanto do mandante quanto do visitante. E a lei brasileira, naquele momento, falava que para você transmitir um jogo, você precisava da anuência do mandante e do visitante. Isso perdura até 2019, quando a Turner entra na jogada, tentando competir com a Globo. Há um racha, então os clubes assinam em blocos com a Globo e com a Turner, alguns assinam com as duas, outros assinam apenas com uma das duas, e quando há esse racha em 2019, você começa a ter aquela situação de jogos bloqueados para a TV, porque um dos clubes não tem assinatura ou com a Globo ou com a Turner, então não pode transmitir aquele jogo. E aí, no bojo disso, surge a discussão que vai levar à lei do mandante em 2021, que estabelece uma regra mais clara. Não, quem tem o mando do jogo para negociar o direito é o mandante, né? A lei do mandante, a gente tem alguns pontos muito positivos nela, uma oportunidade perdida, que eu vou comentar aqui, mas um dos pontos foi esse, com certeza, de esclarecer a questão de quem era o detentor dos direitos, isso traz uma segurança jurídica enorme. Ela tem uma segunda vantagem, que era permitir a abertura por diversas plataformas, então você não precisava mais negociar pacotes fechados, já prevendo que estava tendo toda essa movimentação de streaming, de YouTube, de etc. Então, os clubes passaram a poder negociar e transmitir jogos por diversas plataformas, inclusive de forma paralela, que era uma vedação que existia antes disso. Então, se o jogo estava passando na Globo, ele não podia passar em outra localidade, em outro modo de transmissão, né? Para ser mais claro. A partir da lei de mandante, então você pode ter o mesmo jogo sendo transmitido pela Globo e sendo transmitido pela Cazé TV, por exemplo, e não há conflito nisso. Mas ela perde a oportunidade de estabelecer no seu bojo o que a lei da Espanha fez em 2015 e o que a lei de Portugal fez agora, mais recentemente, que é estabelecer que ambas essas leis falam o seguinte, isso que é interessante, as pessoas às vezes se confundem nessa discussão. O direito é do mandante. A lei espanhola fala a mesma coisa, a lei portuguesa, quem tem direito à transmissão é o mandante do jogo. Porém, os campeonatos precisam ser negociados de forma coletiva. São as duas coisas juntas, né? E a gente não fez essa segunda perna na lei do mandante. E aí, com isso, a gente passou a ter, a partir de 2021 até 2024, que é quando a gente vai começar a ter as discussões da Libra e da Liga Forte para o próximo contrato, abre ainda mais a boca, porque aí, com segurança de que eu, como mandante, sou dono do jogo, e direito sendo negociado individualmente, eu que tenho a percepção de ser a maior fatia de mercado, a maior torcida, o maior engajamento, vou lá bater na porta e exigir mais dinheiro para mim. E aí a gente chegou a situações um pouco antes aí da formação dos blocos, em que a gente já estava em 7,5, 8, 8,5, dependendo da conta que você, da matemática que você usa, de diferença da maior cota para a menor cota, né? Então, a gente chegou a uma situação, não estávamos ainda em Portugal, mas estávamos caminhando para nos aproximar dos nossos patrícios aí, né? E aí chegamos no bloco, nas discussões dos blocos aí comerciais, não sei se vocês querem fazer algum comentário antes disso. Eu queria só... Tá bom, pode ir, Delber. Só para sublinhar mais uma vez que, assim, como sempre, a gente copia o pior de um determinado arcabouço jurídico e não copia a parte que faz com que aquela outra parte tenha sentido, né? Quer dizer, tudo bem, lei do mandante, cada mandante pode negociar seu jogo, mas o campeonato é negociado em bloco, né? A situação que nós temos hoje no Brasil é uma situação em que nós temos o pior dos dois mundos, né? É a lei da selva absoluta, com cada um negociando por sua própria conta, e aí, obviamente, a gente vai partir para uma situação de cada vez mais desigualdade. Mas segue lá, Diego. Não, agora eu ia fazer um pouco o advogado do diabo, ia problematizar um pouco, colocar o Zanata aqui, porque eu acho que a gente já até conversou sobre isso, então vou te colocar um pouquinho contra a parede. Na verdade, eu entendo muito bem essa parte, mas o que também ocorria, e ocorreu entre 2011 e antes da lei do mandante, é que os times de maior torcida, eles negociavam com a única compradora durante um bom tempo, que foi a Globo, e depois
teve essa concorrência da Turner, mas que acabou não funcionando, porque quem se aliou, quem vendeu para a Turner perdeu dinheiro e a Turner acabou falindo também, né? Então, os times de maior torcida, eles vendiam não só o direito de vender o próprio jogo, mas eles também canibalizavam o jogo que acontecia na casa do adversário, né? Agora é muito bem determinado que, você tem 19 jogos para vender. Esse aqui é seu poder de barganha, são esses 19 jogos. Você vai jogar em outra praça, e quem vai ganhar aquele direito de vender aquele jogo é o outro time, né? Então tem um outro lado também que poderia ter funcionado de uma maneira interessante do ponto de vista de que cada time vende aquele que o jogo que ele organiza, né? E não porque o outro time time A ou time B tem mais torcida, vai vender o time que é na casa do adversário, né? Vai ganhar em cima do jogo que é na casa do adversário. Enfim, né? E aí a gente vai chegando nas ligas, né? Que é o paroxismo disso aí. Isso, exatamente, Diego. E por isso que eu falei que esse mérito da lei do mandante é indiscutível de trazer essa segurança jurídica e de evitar interferência de um clube no outro. A questão toda foi a lei da selva, como o Idelber colocou, o mais forte leva mais, enfim, ônus e bônus aí do processo. Em 2022, a gente começa a ter discussões para a formação de liga, então, né, no Brasil, com toda a repercussão do sucesso dos modelos de liga na Europa, Premier League principalmente, mas também La Liga, Bundesliga, etc. Então começa essa discussão de formação de blocos para negociação de direitos. Na verdade, a ideia inicial era discutir uma formação de uma liga mesmo, mas como não se teve um acordo inicial nem na distribuição de dinheiro, tanto é que a gente já teria de início só uma liga, que seria a Libra, a Liga Forte União, que hoje é o Futebol Forte União, né, teve esse rebranding recente, ela nasce de uma dissidência, porque nas conversas iniciais da Libra o pessoal já não aceita algumas questões relativas à divisão de recursos e à governança da Liga, né? Então se forma em maio ali de 22 a Libra e no final do mês seguinte a Liga Forte União como 2 grandes blocos para negociar acordos de TV. Como os acordos estavam vigentes até 24, então eles poderiam negociar a partir de 25. Ambas ligas formaram acordos de 25 até 29, portanto, a gente está aí amarrado no modelo atual até 2029. A gente vai rediscutir para o próximo contrato que começa em 2030. A Libra, que foi a primeira liga que se formou, ela tem uma predominância de clubes da Série A, e inicialmente até era uma predominância também de tamanhos de torcida, depois o Corinthians acabou saindo, o Vasco fez o primeiro movimento e saiu, depois o Corinthians acabou saindo também, ficaram Flamengo, Palmeiras e São Paulo, aí das 5 maiores torcidas. Então ela tem menos membros do que a Liga Forte União, mas ela alega ter mais market share, né? Ela hoje está em torno de 16, 17 clubes filiados à Libra, mas ela alega ter mais market share. Ela, desde o início, discutia... As duas ligas elas têm mais pontos convergentes do que divergentes. Isso, para mim, eu vejo como algo positivo para o futuro. Ambas falavam em convergência para um modelo de distribuição mais justo, algo próximo ao que acontece na Inglaterra, ou pelo menos numa primeira estágio conseguir ficar ali algo perto entre o que a Itália e a Espanha têm, entre 3 e 4 de diferença. Falava-se muito no 3,5 como alvo ali. Então, ambas tinham essa meta. No entanto, elas divergem principalmente no ponto de governança. A Libra ela tem uma governança com base no que eu chamo de Conselho de Segurança da ONU, de unanimidade dos membros, né, para alterar decisões, né, o que dá, né, a poder de veto a clubes que queiram, que não se sintam contemplados aí no processo de negociação. Enquanto a Liga Forte União, ela trabalha com maioria qualificada, dependendo do assunto, 75%, alguns chegam a exigir 90% de qualificação, mas não é unanimidade, já é uma vantagem em relação a isso. E, por outro lado, a Liga Forte União tem investidor junto com ela. Então, houve um primeiro movimento de antecipação de receitas, quando a Liga fechou o bloco, né, e quis antecipar receitas para acertar a situação financeira dos clubes, que ia ser de 20%, acabou ficando em 10%. Então,
Então, os investidores compraram 10% dos direitos por 50 anos da liga, e isso é um dos problemas agora para fundir as duas ligas, porque uma das ligas tem um investidor, a outra não tem. Então, como é que você faz essa convergência de contratos aí? E o investidor tem votação, então ele faz parte desse quórum para 75%, 90%, dependendo do assunto. Então, eles têm voz, né, ativa. A Liga Forte União, ela tem mais clubes, ela está em torno de 34, 35 clubes hoje, mas ela tem mais clubes na Série B, então ela tem alguns conflitos de distribuição intragrupo, tá? A distribuição não é muito diferente na mecânica entre as duas ligas. A Libra usa o modelo 40-30-30, a Liga Forte 45-30-25. A Libra tem um modelo de apenas destinar 3% das visitas para a Série B, acho que, como eles viram que tem pouquíssimo time na B, inclusive esse ano não tem nenhum, e subiu o único que tinha, que era o Remo, e o outro que tinha, o Paysandu, caiu para C, então não ficou nenhum time da Libra na Série B, então eles não têm esse problema. Eles estão se tiver um time na B. A Liga Forte União já tem um bloco muito grande, 18 times da Liga estão na Série B hoje, então assim, há um conflito interno muito forte entre A e a B, sobre os times que estão na A e os times que estão no bloco da B para a distribuição de recursos. Eles pegaram contratos muito parecidos de 25 a 29, a diferença é muito pequena. A Libra arrecadou aí para o primeiro ano para 25 em torno de 1,3 bi, a Liga Forte União 1,5, mas distribuído por mais times, então você vê que não fica muito longe uma da outra, né? Em termos de valor médio por clube, se a gente quiser considerar. Está dando 150 milhões a média do que é pago por um clube na Libra, um clube da Série A, e 130 da Liga Forte União. Dentro da Libra, que foi divulgado individualmente o que cada clube recebeu em 25, a diferença do Flamengo, que foi o que mais recebeu, para o que menos recebeu, ficou em 2,07. Então já tem uma convergência razoavelmente boa para o que a gente esperava de eventualmente diminuir essas distâncias. A Liga Forte União anunciou só o valor cheio, disse que os clubes eram livres para anunciar suas cotas se quisessem. Ela apenas anunciou que a diferença era de 1,93, era um pouquinho menor do que a diferença do maior para o menor, né? Portanto, o gap um pouquinho menor que o gap da Libra, né? E agora a discussão é ver se a gente consegue sair desse imbróglio. A CBF tem conduzido essa discussão nos últimos meses, a meu ver, de uma forma bastante positiva. Ela tem focado nas outras variáveis que envolvem criar uma liga, marca, horários de transmissão de jogos, qualidade de gramado, qualificação de arbitragem. Então, todas essas outras características são fundamentais que você tenha numa liga única, já que o dinheiro pode ficar mais para frente, já que a gente está amarrado até 2029 aí para discutir dinheiro, né? De novo. A sua percepção é de que a CBF não está sabotando o processo de construção da liga. Ela está, digamos, engajada no desejo de fazer a coisa funcionar, de que o Campeonato Brasileiro seja organizado por uma liga. Ou eu estou sendo... O principal conflito da CBF é com os investidores, né, da Liga Forte, não é isso, Zanato? Uhum. Exatamente. Então, o ponto principal aqui vamos lá, eu leio pelo que eu consigo ler de imprensa, né? Eu não tenho ninguém lá dentro, não sou jornalista que apura nada. Do que eu vejo daqui, de fora, os sinais todos enviados pela CBF agora foram sinais bons, positivos, no sentido de agregar, chegar a uma solução comum. Tanto que ela estabeleceu um cronograma bastante factível. As discussões vão até o final desse ano. Tem diversas reuniões, então não precisa ter uma convergência rápida, não precisa ter pressão, mas vamos aos pouquinhos desenhar o produto que a gente quer do futebol brasileiro. O ponto maior de divergência, como o Diego já colocou, é a questão dos investidores, que tem 10% do capital da Liga Forte, do futebol forte, né, usando o nome atual, e também tem uma questão relativa às antecipações de cota, né, que infelizmente ainda existem no futebol brasileiro, menos do que no passado, mas ainda existem, né? Então isso dificulta um pouco a discussão de distribuição de recursos, porque já tem clube que antecipou recurso futuro, né, de receita. E a gente tem um outro fator também que pega nessa discussão de CBF com os clubes, que é
a questão de como que vai se dar o marketing dessa liga, né? Então, se o nome CBF vai estar junto, não vai estar junto, enfim. Aí entra aquela coisa, estou participando, quero também ter um pouquinho de holofote, é justo, enfim. Essa discussão toda, eu acho que são pontos pequenos frente ao ganho que a gente vai ter se, de fato, até o final do ano a gente conseguir ter o desenho de uma liga única aí para administrar Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Maravilha! Uma aula magistral de Carlos Zanata. Muito bom. A gente tem um compromisso aqui de terminar dentro de 1 hora. A gente poderia continuar conversando com o Zanata sobre economia do futebol para sempre, né? Zanata, muitíssimo obrigado. Queríamos te agradecer a disponibilidade, a gentileza, a enorme erudição, por compartilhar aqui com a gente tudo que você sabe. Pessoal, dos comentários, pode deixar aí para nós. Delber, antes, a gente não falou até agora, porque era importante que o Zanata se apresentasse com suas próprias credenciais, que eu tenho certeza que ele já conquistou nosso público todo, mas vamos mencionar que o Zanata tem uma filiação, né, importantíssima para tudo que a gente fala aqui no nosso canal, que é filho do Zanata, que jogou no Vasco, no meio de campo do Vasco nos anos 70, né, jogou no Flamengo também jogou um tempinho. No Flamengo também. Foi um grande ídolo meu na infância. Não só pelo talento, ele era muito fácil de reconhecer, não só pelo talento, mas também porque ele era o perfil físico, loiro, etc. Zanata deu assistência para o gol mais fabuloso da carreira do Roberto Dinamite, aquele gol do chapéu no Botafogo. Sim. Uhum. Meio-campista campeão brasileiro de 1974 pelo Vasco. Enfim, uma carreira vitoriosa como treinador também, teve um papel importante na construção e na disseminação do futebol na Arábia Saudita, né? E deixou para a gente aí o seu rebento brilhante e erudito. Isso aí. Sabe tudo de bola. Zanata, a casa é sua, volte quando quiser. Foi um prazer, obrigado mesmo. Aprendi muita coisa com meu pai de discutir futebol, né? Esse vício por tática, de estratégia, tudo foi aprendido com ele. Só não aprendi a jogar bola, o pé é torto, mas a mão trabalha o futebol no Excel, aí nas planilhas de Excel. Valeu, gente. Maravilha. Lembrando que você pode deixar o seu comentário, deixar a sua avaliação, avalie-nos no Spotify, no Apple, se você ouve o podcast na Apple. Circule o link nos seus grupos de Zap. Nós somos Meio de Campo, o futebol e sua história, e a gente volta na semana que vem com um outro episódio. Eu acho que esse ciclo da economia nós fechamos, né, Diego? Semana que vem, outra coisa. Até mais. Falou, pessoal. Um abraço. Quando o Estreito de Hormuz virou o centro da atenção global, o meio já estava lá. Quando o debate sobre identidade e ideologia ainda engatinhava, nós já analisávamos os seus desdobramentos. Para nós, polarização nunca foi sensação, sempre foi um dado que precisava ser compreendido com profundidade. O meio chega no timing certo com as pautas que realmente movimentam o país. Essas análises que pautam a conversa antes mesmo dela envelhecer estão nas nossas edições de sábado, escritas por nomes como Ian Boechat, Flávia Tavares, Leonardo Pimentel e Júlia Kekia. Informação muita gente dá, mas a análise que coloca você à frente, essa é exclusiva. Não espere o assunto ficar datado para formar a sua opinião. Quer chegar na frente? Assina o Meio Premium. O link está aqui na descrição.